Professora Deise Busanelli, eu vou falar sobre as propriedades da radiciação. Propriedade 1. Quando eu tenho um radical escrito como potência, primeira coisa que eu vou fazer, quando eu tenho uma raiz, eu tenho radicando elevado a um expoente e eu tenho índice. O que eu vou fazer? Como eu faço para tirar da raiz? Eu vou pegar o meu radicando, vai se tornar a minha base. E o meu expoente e o meu índice, eles vão se tornar o expoente fracionário da minha base. Então, como que eu vou fazer? Eu vou pegar o expoente do meu radicando, será o numerador. E o índice será o denominador. E eu vou formar, então, um expoente fracionário. Exemplo. Raiz quinta de 64. Fatorei 64, posso agrupar, de 1 em 1 ou de 2 em 2. Porque aqui seria 2 elevado à sexta potência ou 4 elevado ao cubo. Nenhum dos dois é igual ao meu índice. Então, eu vou agrupar de 2 em 2. 4 elevado ao cubo, raiz quinta de 4 elevado ao cubo. Como que eu vou fazer para tirar isso aqui da raiz? Eu simplesmente pego o meu radicando, 4, o meu expoente vai ser o numerador do meu expoente, meu novo expoente, E o 5, que é o índice, ele vai se tornar o denominador do meu expoente fracionário. Eu, particularmente, faço de um jeito mais prático. Eu pego essa potência, essa 4 elevado ao cubo, como o meu índice é 5, eu só boto ele como denominador aqui, e facilita a minha vida. Agora, quando eu tenho uma potência, 32 elevado a um expoente fracionário, decimal. Eu vou transformar esse expoente decimal em fração, 32 elevado a 2 décimos. Vou simplificar a minha fração, fica 1/5. E agora eu vou transformar isso aqui em raiz. Raiz quinta de 32. Fatorando 32, eu chego a 2 elevado à quinta potência. Como o índice e o expoente são iguais, o resultado será 2. Propriedade 2. Operações com índice e expoente. Na multiplicação. Bom, as propriedades elas servem para facilitar os nossos cálculos. Então, quando eu tenho uma situação que eu quero facilitar a minha vida, eu posso multiplicar um número, tanto no índice quanto no expoente, que o resultado não vai alterar. Às vezes, ele vai só facilitar os meus cálculos. Como assim? Eu tenho raiz quadrada de 16. Raiz quadrada de 16, todo mundo sabe que é 4, porque 4 vezes 4 é 16. Mas eu posso transformar de outra maneira, Fatorando 16, eu tenho 2 elevado à quarta potência. 2 elevado à quarta potência, o que eu vou fazer? Bom, eu vou multiplicar o índice e o expoente pelo mesmo número, Quando não tem nada é 2, é raiz quadrada, é o 2. Então, eu multipliquei 2 tanto no índice quanto no expoente, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, 2 elevado à oitava potência é 256. Fatorando 256, e eu tenho que agrupar, fazer um agrupamento, e tem que ser 4 grupos, então eu tenho 4 elevado à quarta potência. 4 elevado à quarta potência, então o índice e o expoente são iguais, eliminando, a raiz será 4. Igual se fosse raiz de 16. Na divisão, eu posso fazer a mesma coisa. Eu posso, ao invés de multiplicar aqui o índice e o expoente, eu posso dividir por um mesmo número. Então, eu tenho raiz quarta de 256. Fatorando, vamos fatorar o 256, chegamos 2 elevado à oitava potência. Então, se eu dividir o índice e o expoente pelo mesmo número, 4 dividido por 2 e 8 dividido por 2, eu tenho 4 dividido por 2, 2, que não vai aparecer, e 8 dividido por 2, 4. 2 elevado à quarta potência, 16. Raiz quadrada de 16, 4. Então, essa operação é inversa da multiplicação. Propriedade 3. A propriedade 3 diz o seguinte: operações com radicais de mesmo índice. Bom, quando eu tenho uma multiplicação de raízes com o mesmo índice. Eles têm o mesmo índice, só os radicandos são diferentes, pode ser iguais ou diferentes, isso não interfere. Nós podemos repetir o radical com o índice
Ó, o meu radical, o índice é N, e vou multiplicar A vezes B. A vezes B. Então vamos fazer esse exemplo aqui, ó. Eu tenho raiz cúbica de 9 vezes raiz cúbica de 3. Então, o que eu posso fazer? Eu vou repetir a raiz cúbica, o mesmo índice, e multiplicar 9 vezes 3, 27. E fatorar o 27. 27 por 3, 9 por 3, 3 dividido por 3, que vai dar 1. Então, eu tenho 3 ao cubo. Índice e expoente são iguais, eu posso eliminar, que será 3, a minha raiz cúbica de 27. Agora, eu tenho a divisão. Quando eu tenho divisão de raízes, ó, a divisão ela é representada assim por fração, tá? Então, eu posso fazer o seguinte, eu vou repetir um radical só para os dois, né, com o mesmo índice, ó, NN, e vou dividir A dividido por B. Então, vamos fazer um exemplo. Ó, raiz quadrada de 27 e raiz quadrada de 3. Então, eu vou fazer um radical só, com o índice 2, que não vai aparecer, 27 dividido por 3, que vai dar 9. Né? 27 dividido por 3, 9. Raiz quadrada de 9, 3. Tudo para facilitar. Agora, propriedade 4. Potência de uma raiz. A potência de uma raiz pode ser transformada no expoente do radicando para que a raiz seja encontrada. Então, quando eu tenho, né, uma raiz de um número elevada a uma potência, essa potência ela pode trazer essa potência para o expoente, ó. Ela pode vir para o expoente do meu radicando. Exemplo. Raiz quadrada de 2. Então, eu posso trazer esse 2 para esse expoente 4 aqui, né? Para ser o expoente do número 2. Então, 2 elevado à quarta potência vai ser 16. Raiz quadrada de 16, 4. Então, eu posso trazer esse expoente aqui para o expoente do radicando. Agora, quando eu tenho o índice e a potência, quando os dois têm o mesmo valor, o que eu vou fazer? Ó, eu tenho um número, que é o radicando, e eu tenho o índice e eu tenho o expoente. Esse expoente está fora do parênteses aqui, ó. E ele é o expoente de todo esse radicando. E se eles são iguais, eu posso trazer ele para dentro, ó. Ele vai se tornar o expoente do meu radicando. Como são iguais, eu posso eliminar e vai ser A. Vai ser o próprio valor do radicando. Então, aqui, ó, eu trago esse 4 para cá, 2 elevado à quarta potência, 4 são o índice e o expoente são iguais, eu posso eliminar, vai ser 2. Agora, eu tenho a quinta propriedade. A quinta propriedade diz o seguinte, raiz de raiz. A raiz de outra raiz pode ser calculada mantendo-se o radicando e multiplicando-se os índices. Como assim? Ó, eu posso ter várias raízes, raiz de raiz de raiz. O procedimento será o mesmo, tá? Eu vou repetir, vou colocar o radical, o meu radicando e só vou multiplicar, ó, vou multiplicar os meus índices, N vezes M. Então, exemplo, ó, quando eu não tenho nada é 2. Eu vou fazer 2 vezes o 3, raiz, né, vou fazer a raiz 2 vezes o 3 de 64. Então, o que eu vou fazer? 2 vezes 3, 6, multiplico. Então, eu vou fazer esse procedimento aqui, ó, de multiplicação. 6, raiz sexta de 64. Vou fatorar o 64. Eu chego a 2 elevado à sexta potência. Então, ó, 6 elevado, ó, o índice é 6 e o expoente é 6, posso eliminar, que será 2. Então, são essas propriedades para facilitar o nosso cálculo de radicais, sempre que aparecer os radicais.